Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que é fã de Star Wars, eu fiz um super diorama da Vila dos Ewoks, que aparece pela primeira vez no episódio 6, O Retorno do Jedi. Eu sou o Alex Calado e gravei uma série com os detalhes de como eu executei esse diorama. Dividi em 4 vídeos cheios de conteúdo, onde eu explico o processo passo a passo. No episódio 2, eu mostro como eu finalizei as árvores e como eu projetei e construí as casinhas dos Ewoks. E se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards, ok? Então, bora lá? E como diz o mestre Yoda, não tente. Faça ou não faça. Tentativas não há. Primeiro vamos colar os pedaços de algodão com a espuma triturada nos galhos. Então, para isso eu vou passar a cola. E vou prender no meio. E vou colar as outras duas nas pontas para dar uma impressão que o arbusto é maior. Em seguida vamos colocar a cola nessa parte que está vaga e que não tem arbusto e vamos completar com a espuma mais escura. Agora eu vou virar a árvore e vou completar aqui nessa parte, vou passar cola nela toda, de um lado e do outro. E vou colocar a espuma mais clara por cima. Agora vocês podem notar que tem alguns pontos que estão meio falhados. Então, nesses pontos que estão um pouco falhados, eu vou completar com a espuma mais escura. Para finalizar o acabamento do galho, eu vou colar mais algumas aqui na ponta. Então eu vou ter mais ou menos o galho dessa maneira. E agora eu vou pegar, né? Porque nesse caso eu deixei essa árvore só para poder demonstrar, porque as outras já estão prontas e eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou completar essa daqui para fazer parte das outras 6 árvores. E agora, para colar os galhos nessa árvore específica, porque as outras não precisou fazer isso, porque elas já foram todas nesse estado, não é necessário fazer esse passo que eu vou fazer agora. Então, para essa árvore específica, e se vocês quiserem fazer os galhos primeiro, para depois colar, eu vou ensinar essa outra parte. Então, com o algodão, eu vou cortar um pedaço de algodão, certo? Vou dar uma arredondadinha aqui. Vou pegar o galho, vou passar um pouco de cola no galho. Vou colocar ele no pedaço de algodão e vou passar cola nessa parte de algodão. Vou passar cola bem generosa mesmo, para colar direitinho. E vou escolher uma parte na árvore e vou aplicar, deixando o galho mais virado. E vou esperar secar. Colado, eu vou passar mais cola por cima agora de tudo do algodão.
e vou jogar mais espuma para tapar essa parte. E com essa parte pronta, eu vou repetir o processo e vou colocar mais 3 galhos. Nesse passo, nós vamos arrematar agora essa união das duas peças, a peça de EVA com a peça de papelão, também com a espuma, e eu vou fazer alguns desenhos também aqui, completando a copa da árvore. E assim nós temos a árvore semi-pronta. Ela fica mais ou menos dessa maneira. E o próximo passo vai ser fazermos as casas dos Ewoks. Para fazer as casas, eu fiz esse esboço e eu tenho aqui um Ewok, então é mais ou menos isso que eu espero, certo? E eu fiz aqui um segundo esboço, esse não tá colorido, só mesmo para ver se a proporção tá certa, tá tudo certinho. Então agora eu vou tirar o molde. Para o molde eu vou precisar só de uma vasilha comum de sobremesa, eu vou apoiar ela sobre um papel branco e vou riscar. Esse vai ser o telhado. Vou marcar ao meio e vou cortar. E para a parte de baixo, eu vou marcar. O boneco tem 6 centímetros. O boneco tem 6 centímetros. Eu vou marcar isso com 8,5. E vou cortar tudo. Com o círculo cortado e o retângulo, eu vou fazer o seguinte: com o círculo eu vou dobrar ele ao meio. E vou cortar. Isso vai ser o teto da casa. E nessa parte, que vai ser a parte de baixo da casa, eu vou marcar 14 centímetros. E vou cortar. Vou pegar essa parte, vou dobrar ela ao meio. E vou fazer o buraco do desenho, que é a entrada da casa. Então, para isso, eu vou fazer um desenho. Aliás, nem precisa de desenho, é só um recorte mesmo. Oval. Não precisa ser muito certinho, não. Então, depois que eu cortei esse buraco oval, eu vou ter o meio círculo e essa parte de baixo. Então, esses dois vão ser a casa. Como é que eu vou fazer? Isso vai ser o molde, tá? Na casa, eu vou fazer igual um funil. Eu vou unir as duas pontas
vou fazer igual um funil e vou colar essa parte aqui, certo? Na cartolina. E essa parte eu vou cortar a parte de baixo, algumas partes, de um lado e do outro. E na parte de cima também. Por quê? O que nós vamos fazer agora vai ser arredondar essa casa. Então, para isso, com esses rasgos, vai nos facilitar a gente poder fazer esse movimento na peça. Um movimento que você começa a arredondar a peça, né? Até você chegar na proporção que você quer, compatível com o desenho que a gente fez. Com as peças todas cortadas na cartolina, com os moldes, eu agora vou começar a fazer a montagem das casas. Eu vou começar pelo telhado. Para fazer isso é muito fácil, é só passar cola na metade de dentro. E fazer um cone com ele. E para a parte das paredes, eu vou simplesmente colar essas pontas que estão cortadas, uma na outra, arredondando a peça, certo? E aí eu vou ter uma peça similar a essa. Então, para isso, eu vou fazer a colagem e após eu colar toda essa parte, eu vou colocar o fundo e a parte de cima. Então, depois de colarmos os fundos também, vamos ter mais ou menos essa peça. E não se preocupe se ela ficar um pouco deformada, porque quando você colar essas partes e se ficar um pouco torto, não tem problema, porque no próximo passo nós vamos tapar todas as imperfeições. Então, o mais importante é deixar a casa com esse formato mais ou menos arredondado e de maneira que ela encaixe, né, mais folgada na árvore, porque depois do trabalho que a gente vai fazer é mais ou menos assim que vai ficar no pé da árvore com o telhado. Então, nós vamos também fazer um trabalho no telhado e é mais ou menos essa ideia que a gente vai passar. Então, com as estruturas das casas prontas, essa parte mais o telhado, o que aconteceu? Com uma folha de cartolina, eu consegui fazer 12 estruturas de casa e 12 telhados. E ainda me sobrou alguns pedaços de cartolina que eu vou reaproveitar em algum outro projeto, provavelmente. E o desperdício mesmo da cartolina foi só esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. É muito pouco. Muito pouco. Então, com uma folha de cartolina você consegue fazer tranquilo as 12 casas, né? E o próximo passo será nós cobrirmos essa estrutura toda com cola e colar na superfície o papel toalha para dar aquele aspecto mais rústico que é o projeto que a gente está procurando. É uma casa mais rústica, uma casa de árvore, então com papel toalha eu vou conseguir essa textura que a casa necessita. Pessoal, e antes de continuarmos com o passo que é colar o papel toalha na estrutura da casa, eu queria mostrar para vocês como que eu vou fazer o telhado. Então, para isso, eu achei
uns galhos de pinheiro. Pinheiro que produz pinha, esse tipo de pinha. Inclusive eu vou até usar algumas pinhas no diorama, eu vou mostrar para vocês depois. Mas o que eu quero mostrar é, eu vou fazer o telhado todo com as folhas do pinheiro. Então, como a folha do pinheiro, ela solta muito fácil e ela tem esse formato comprido, né? Que é exatamente o formato que a gente busca. Então eu vou usar alguns galhos que eu achei, né, na rua, porque aqui na Holanda tem muito pinheiro, em qualquer lugar que você for tem muito pinheiro, então e sempre você acha galhos na rua, eu sempre acho galhos assim, então eu pego e geralmente transformo, faço algum diorama, faço alguma coisa. Então fica aí a dica, é assim que eu vou fazer a casa. Pessoal, e nessa parte eu decidi dar uma pausa e explicar para vocês melhor como que foi feito essa parte da casa, que é o telhado, porque talvez essa seja a cereja do bolo, vamos assim dizer, porque tem que estar assim impecável. Eu particularmente, eu sou virginiano, então assim, eu sou chato por natureza e sou perfeccionista também. Às vezes sou meio lambão, mas a maioria das vezes eu sou chato e perfeccionista. Então, eu queria falar para vocês que eu gastei 1h45 para desenvolver esse telhadinho, que eu vou ter que fazer mais 12 dele, né? Então eu vou mostrar para vocês. Eu gastei 1h45, então por dentro como que ele ficou. E eu prefiro explicar o processo para vocês do que mesmo mostrar o processo em vídeo. Vai ser mais fácil, porque senão a gente vai ter que ficar 1h45, né? Para aprender a fazer o telhado. Então assim, eu vou explicar para vocês. Basicamente, eu peguei as folhas do pinheiro e as folhas do pinheiro, ela tem uma parte que parece uma raiz, sabe? Nas folhas. Então, isso eu usei para as pontas. Então, o que eu fiz? Eu fui colando. Primeiro, nas pontas, eu peguei nas pontas do triângulo, eu fui colando eles com as pontas para cima, certo? E no meio, eu coloquei mais ou menos 4 aqui e 4 aqui. Depois eu tirei alguns porque eu achei que estava muito exagerado, tirei. E aí o que aconteceu? Com esses 4, 4 e 4, eu vim com os mesmos, com as mesmas folhas, e inverti. O que aconteceu? Elas estavam assim, eu colei elas assim, agora eu vou colar elas dessa maneira. Então, aonde ficou com a cabecinha para cima, eu vim com a parte de baixo e fui colando, arrematando essa parte. Então eu fui cobrindo toda essa parte, usando mais ele virado do que ele com a raiz para fora, a folha com a raiz para fora. Então essa parte da ponta eu só usei aqui, o restante foi ele virado. Então assim eu fui fazendo os detalhes, né? E depois eu fui arrematando, cortando, né? Fui cortando as sobras, e essas sobras mesmo, eu fui recolocando elas por cima. Então você vê que parece que tem camada sobre camada sobre camada, né? E na parte de trás eu precisava deixar uma parte reta, porque nessa parte reta é a parte onde a gente vai colar na árvore. Então essa parte, por isso que eu tô explicando para vocês, para ficar mais fácil. Então, eu deixei uma parte reta, né? Colei mais alguns nas pontas aqui, né? E por quê? Porque na hora que eu encaixar ele na árvore, a única coisa que vai aparecer vai ser ainda o telhado, não vai aparecer o resto da cartolina que tá aqui, certo? Agora, para fazer ele
desse jeito, nesse formato aqui, ó, eu vou ensinar para vocês o que eu fiz para a casa ficar assim. Então, nós vamos pegar um cone, certo? E na parte que a gente colou o cone, nós vamos contar 3 dedos a partir da parte que a gente colou, certo? Então você conta 3 dedos. Nessa parte que você colou, você dobra. Conta 3 dedos e dobra de novo. Ou seja, você vai ter um triângulo aqui na parte de trás. Você precisa dessa parte reta para poder colar na árvore, porque senão você não consegue, ok? Então, com essa parte feita, essa dobradura feita, aí sim você vai começar a colar as folhas, ok? Então, pessoal, como vocês puderam observar no passo anterior, em time-lapse, eu construí essa casa, né, primeiro com a cola, depois com a cola quente, depois quando acabou, né, já estava tudo colado, eu passei uma mão de cola branca nela toda, meio que para impermeabilizar, e coloquei alguns pedaços, mais alguns pedaços de galho e deixei secar. Então essa parte está semi-pronta, a gente vai deixar essa parte um pouco de lado e vamos pegar para o resto da casa, o complemento da casa. Então essa parte de baixo, nós vamos pegar esse fio, né, essa corda de sisal mais fina, e nós vamos primeiro colar em volta do buraco e na sequência vamos fazer alguns desenhos copiando mesmo a casa original dos Ewoks. Bom, pessoal, agora que eu tenho essa parte toda desenhada da casa, o que eu vou fazer? Com com alguns pedaços dessa folha do pinheiro, eu vou colar algumas partes, eu vou colar tipo 2 ou 3, nessas partes que estão vagas, aqui, fazendo mais ou menos essa peça, certo? Eu vou colar tipo 2, tá vendo? Numa ponta. Isso é só para fazer a impressão que a casa foi feita a partir desse material, dessa palha, né, dessa folha e de corda. Então, a partir dessa parte, com essa parte pronta, eu vou pegar a corda e vou colar de novo numa parte, vou escolher uma parte, vou colar e vou passar 3 voltas com a corda e colar com cola quente. E assim eu tenho a peça pronta para pintura. Gostou? No próximo episódio eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas de pintura que eu utilizei para pintar as casinhas dos Ewoks e como colar as plataformas de galhos nos troncos das árvores, pessoal. Está imperdível. Grato por ter assistido e se gostou, deixe seu joinha, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para você não perder a continuação dessa jornada artística, ok? Eu vou ficando por aqui e que a força esteja com você.